vem cá, você sabia que tem como economizar o combustível do seu carro? Quando a gente fala de gasolina e álcool, toda economia é super bem-vinda, não é mesmo? E quem vai contar pra gente como render mais o combustível e como avaliar a diferença, né, entre o etanol e a gasolina é o Antônio Ticianelli, que é engenheiro químico, especialista em regulação e mercado de petróleo e derivados, para trazer pra gente essas dicas do dia a dia que são extremamente preciosas, não é mesmo, Antônio? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Débora. É muito bom estar aqui com você. Realmente, hoje, nos dias de hoje, é muito importante as pessoas entenderem o quanto o combustível pode ser economizado, né? E com pequenas dicas isso é possível, né? Exato. Não é nenhuma ciência para lançar foguetes, então eu acho que quem está lá em casa, com certeza vai conseguir fazer e economizar um pouquinho aí no final do mês. Vai sim, com certeza. E, Antônio, etanol ou gasolina? Como que a gente pode saber qual que está compensando no momento? Quando a diferença do preço do etanol para a gasolina for maior que 30%, vale a pena abastecer com o etanol. Porque o etanol, normalmente, ele é 30%, você consome 30% mais usando etanol do que com gasolina. Então, quando o preço do etanol for 30% maior, a diferença entre o preço do etanol e da gasolina for maior que 30%, aí vale a pena você utilizar o etanol e não a gasolina. Caso contrário, a gasolina vai ser mais econômica. Exato. E, Antônio, você tem uma dica para render mais o combustível no nosso tanque? Bom, eu acho que para render mais, primeiramente, é manter as manutenções do veículo em dia. Isso é muito importante. A segunda coisa é você manter os pneus sempre bem calibrados, porque a diferença na calibragem de pneus ela pode afetar o consumo do carro, podendo aumentar em até 5% mais o seu consumo de combustível. E por fim, obviamente, você dá preferência para manter o dentro dos limites de velocidade, uma direção não tão agressiva, uma direção mais defensiva. Isso faz com que você economize combustível em níveis aí maiores que 5%. Exato. E, Antônio, aquela pergunta, eu estava até brincando com a Lari antes da gente chamar o intervalo. Andar com o tanque na reserva é um problema para o motor ou não? Olha, é um grande problema. A gente só precisaria definir se é um grande ou um pequeno problema, mas ele é um grande problema, porque o que acontece? Você sabe que os combustíveis, normalmente, eles têm pequenos depósitos sólidos que estão misturados no combustível que a gente não percebe, eles são invisíveis a olho nu, mas com o passar do tempo, eles vão se depositando no fundo do tanque de combustível. Então, a sua bomba de combustível, quando ela vai puxar esse combustível que já está na reserva, ele vai puxar toda essa sujeira para dentro da bomba de combustível, para dentro do motor, e vai levar a uma perda precoce, não só do motor, como das partes móveis também, como, por exemplo, a bomba de combustível. Ou seja, andar na reserva, então, para quem pensa em economizar, zero chances. Zero chances, zero chances. E, Antônio, a questão, por exemplo, eu não sei se isso é um mito ou uma verdade, e você é mais que especialista para dizer isso pra gente. Tem um horário exato para abastecer o carro? Existe um mito que as pessoas acham que você abastecer pela manhã, você vai abastecer mais combustível do que em outros períodos, mas na realidade não. Todo o sistema de abastecimento do posto, ele é climatizado de forma que o mesmo volume de combustível que você abastece de manhã seja o mesmo que você abastece na parte da tarde. A diferença que você tem quando você vai calibrar os pneus do carro. Se você calibrar logo pela manhã, você vai ter uma calibragem mais precisa, porque o ar dentro do pneu vai estar um pouquinho mais frio, então você vai ter o volume mais correto. Como o ar expande com a temperatura, no final do dia ele vai estar mais expandido, você pode ter um erro de calibragem. Mas com relação a combustível, não. Independente do horário, o sistema de abastecimento do posto ele já está ambientado para isso, né? Tanto de dia quanto à noite. Exatamente. E, Antônio, no caso do aditivado, ele pode fazer também uma diferença na economia para quem pensa em economizar? Ele faz uma diferença, mas é importante a gente salientar para quem está em casa que não é apenas uma utilização que vai te trazer o resultado pleno. Então ele tem que ser como se fosse um medicamento, ele tem que ser de longo prazo, continuamente, para que você possa sentir os efeitos. Então, além da economia de combustível, você vai ter uma preservação melhor dos bicos injetores do motor e das partes que são representadas pelas bielas e pistões. Então, você acaba tendo uma extensão da vida útil do motor. Você vai ter um motor que vai trabalhar melhor com menos esforço. Exato. Isso eu não sabia não, viu, Antônio? Pois é. Essa questão do aditivado, eu não sabia. Eu não sabia. Mas ele tem que ser de longo uso. É constante. Não, então, por exemplo, se eu abasteço hoje com álcool, eu não posso, por exemplo, ficar revezando álcool ou aditivado?
gasolina, Não, você não vai álcool? sentir você não vai sentir a plenitude do efeito. Você precisaria manter isso durante um longo tempo para você sentir. Por exemplo, agora um exemplo. Combustível do tanque, a gente tá acabando o combustível do meu carro. E aí a gente passa no posto para completar. No caso de completar esse combustível, eu posso misturar com o aditivado quando o carro é flex? Pode misturar o aditivado junto com a gasolina, com o álcool? Pode? Sim, isso pode, inclusive até do ponto de vista químico, a gente que trabalha nas indústrias produtoras de aditivo, a gente já contempla que a possibilidade de que o usuário final ele vai ficar alternando entre os combustíveis variando com relação ao custo. Então ele já é projetado para isso. Então não vai causar efeito negativo nenhum para o usuário final ele fazer essa alternância de combustível. E no caso, a gente está falando do aditivado agora, Antônio, no caso dos carros que são a diesel, é a mesma questão? A questão é a mesma, inclusive a única diferença é que os veículos a diesel eles têm uma lubricidade extra pelo próprio processo de queima do combustível dentro do motor a diesel. Então, se você olhar para os carros de passeio, a gente fala de veículos do ciclo Otto, e se a gente falar dos diesels, a gente chama de ciclo a diesel. São dois processos diferentes de combustão, mas o diesel normalmente ele tem uma lubricidade extra nos pistões quando você compara com a gasolina. Mas tem economia também. Tem economia também. Quando você fala, principalmente no diesel, a gente tem resultados melhores em combustíveis aditivados. Do aditivado. Exatamente. Olha. E no carro, para quem não tem, no caso, quem não tem o carro flex, o motor do aditivado é superior? Por exemplo, eu não tenho. O meu carro é a gasolina somente. Coloco só o aditivado? Eu acho que você vai ter um resultado melhor se você usar gasolina comum. A gasolina comum brasileira hoje ela tem 30% de etanol dentro dela e se você usar uma gasolina aditivada, você vai ter o plus a mais do aditivo que vai utilizar. Ou seja, manutenção em dia, seu carro aí, além de economizar, não é? Se tem uma dica para trazer, porque você disse aí da manutenção do carro, do pneu calibrado, isso também eu não sabia, Antônio. Andar com o pneu calibrado, isso também economiza o combustível. A gente fala que a economia de combustível ela é um cenário sinérgico, são vários fatores que você tem que manter. Então a manutenção do carro, os pneus calibrados, né? E associado a isso, você também tem que lembrar os homens, principalmente, que eles devem aprender a dirigir com as mulheres, porque tradicionalmente as mulheres são mais cuidadosas ao volante, as mulheres cuidam melhores dos carros, né? E por conseguinte elas também têm uma condução mais apropriada e por isso elas normalmente têm um resultado melhor que os homens dirigindo. É mesmo? Exatamente. E aí mais um mito que olha que eu dirijo muito bem, viu, Antônio? Mas eu tenho certeza disso. Não existe mais esse mito, é coisa do passado. Né? É mesmo. As mulheres dirigem muito melhor que os homens. Isso é que a gente é acostumada assim a prestar atenção em tudo. Eu sou um pouco desligada, mas eu fico prestando atenção em tudo. Então isso é o bom da mulher, né? Não, exatamente, a mulher ela é muito mais atenciosa ao trânsito, ela conduz o carro muito melhor que o homem, isso é mito machista que hoje já não existe mais. Né? Exato. Antônio, muito obrigada pela aula que você deu aqui de combustíveis aqui. Vou colocar em prática, viu, no meu dia a dia, viu? Porque eu tô precisando, porque tem algumas coisas que eu não sabia, não. Faça isso e me cobre, você vai ver que os resultados vão ser realmente fantásticos aí. Muito obrigado pelo convite de estar hoje com vocês aqui. Com certeza, a gente que agradece. Muito obrigada mesmo, viu? Tá certo, muito obrigado.